Oi. Você estava falando sobre referência, né? Assim, você teve uma pessoa que foi sua referência e hoje você é referência para muitos alunos, né? É o que a gente fala na psicologia em relação à função materna, paterna, a função materna, aquela do acalentar, do cuidar, e a função paterna de ser a lei, né? De guiar, orientar. Então, o professor, por vezes, ele é colocado nesse lugar de função materna ou Sim, função paterna, também é depender da disposição do professor também, né? Para estar sim, nesse lugar. sim, sim, Como é sim. para você ser colocado nesse lugar de ser alguém que precisa acolher, precisa de alguma maneira afagar no emocional, por exemplo, assim, alguma demanda emocional, mas por outro lado também orientar, dar limites, guiar o aluno. É, eu, Como eu é isso? melhorei isso. Não, eu realmente admito que eu melhorei isso depois que a Ana Clara nasceu, né? Então, ser pai lhe ajuda a ter outra visão das coisas. É, é, mas, assim, eu tive que começar a pensar um pouco nisso para poder me adaptar a essa coisa de que eu era o cara no top do conhecimento e ter que me colocar no lugar deles de alguma forma para poder passar melhor o conhecimento. Então, o acolher começou aí, mas assim ficou mais forte, mais fácil o entendimento quando eu virei pai, né? E agora pai de adolescente Uhum. que está numa fase do ensino e da educação que é curiosa, porque assim eu me lembro que a Ana Clara um dia se desentendeu com um professor de inglês e ela me contou a história achando que rapidamente eu ia dar razão a ela e eu peguei e falei assim, olha, você está errado. Aí ela fez, não, só que eu disse assim, o professor falhou com você nesse ponto aqui, mas o resto todo você errou. Aí ela fez assim, eu fiz assim, eu só quero que você pense o seguinte, e se fosse seu pai que tivesse ali? Porque seu pai é professor. Você já pensou se existisse uma Ana Clara na minha sala que tivesse o mesmo comportamento que você? Então, a resposta dela, diante disso, me ajuda também a pensar nas coisas. Claro que eu queria, nesse momento, educar a Ana Clara, que é diferente de ensinar. E é isso que eu ia comentar com a história da departamento de ensino, que algumas pessoas colocam é, é, a, até um questionamento se o Ministério da Educação não deveria se chamar Ministério do Ensino, porque a educação parte desse outro lado, que vem da educação familiar, Uhum. depois a sua educação social, né? Assim, eu sou de uma geração, e creio que vocês, que a escola era, o apelido da escola era o segundo lar, Uhum. e a sua pró, né, que você chama carinhosamente de pró, e hoje os meninos chamam de tia, mas eu Uhum. chamava de pró, e muitos professores da UFBA eu chamo de pró, pro, quando quero manter o respeito, sabe? Isso é outra coisa engraçada, eu sou chefe de um departamento, mas tem professoras que têm 40 anos lá e eu chamo de pró, mas eu sou Uhum. o chefe, mas eu chamo elas de pró, sabe? Uhum. Uhum. Então, assim, isso porque a minha família me dizia, na escola, se a sua professora disser que você vai pular de uma perna, você vai pular de uma perna e não vai questionar, a não ser que ela esteja errada, assim, te fazendo algum mal. Mas se você aprontou, velho, você vai ter que aceitar o que a professora vai te educar. Agora, era diferente, porque a gente já chegava lá preparado para isso. Não era uma questão só de humilhação, sabe? Assim, não, o professor pode dizer o que quiser, bater, não sei o quê. Não, eu me lembro minha mãe dizendo para uma professora, olha, bater nele é que não vai, porque senão eu venho aqui picar a mão em todo mundo. Agora, ele tem que aceitar a reprimenda que for se ele estiver errado. Também se ele estiver certo, ele vai lutar até o último homem aqui. E era assim que eu fazia. E eu disse para Ana Clara, digo, você pode lutar até o último homem, que eu vou lá defender você. Mas nessa hora aí, o que você fez com o professor, tá certo? Não foi certo. E pense assim, seu pai, não é seu pai. Eu sou professor. Já pensou se eu tivesse uma Ana Clara ali agindo da mesma forma? Então, eu acho assim, hoje os meninos, eles não chegam assim, e está sendo relegado à escola, principalmente essa escola fundamental, do ensino fundamental, e um pouco na universidade, essa questão de educar as pessoas. Talvez alguns até precisem, porque
sei lá, as condições de vida e de história de vida até não permitiram isso, e talvez seja uma grande oportunidade. Mas eu não gosto disso, eu simplesmente acho que isso enfraquece, inclusive, a autoridade do professor no que tange a necessidade do controle das coisas, porque você tem uma turma heterogênea e que você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, se você E não entrar vai nesse papo, conseguir dar conta dessas demandas, né, que são demandas, individuais. exatamente. Então, assim, eu não vou conseguir fazer uma aula particular para cada aluno, a não ser naquele momento em que o aluno vem até mim e se coloque numa posição de, olha, professor, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo aquilo, eu tenho dificuldade X, tenho dificuldade isso, Y. Aí eu consigo, por exemplo, a mais recente aventura que eu não consegui viver, acho que não, porque o problema é que depois do remoto, não identifica algumas pessoas. Mas antes de sair do presencial para o remoto, eu tive uma aluna com dislexia. Ela falou para mim. Se eu tive outros, nunca me disseram. Eu já dei aula para aluno surdo, tá certo? Eu já dei aula para aluno cadeirante. Então, assim, cada caso desse exige de você um pouco de atenção, é verdade. Mas você está sempre olhando para o todo. E eu acho que as pessoas antes elas estavam mais preparadas para isso, porque os estudantes, porque eles chegam lá achando que a gente está lá para servir a eles. Uhum. E isso antes eu achava que era assim, não, porque eu estou na faculdade particular, o cara paga, é aquela história que eu disse do condomínio, ele acha que ele é dono do negócio, papapá. Não, você trabalha para mim. Não, eu não trabalho para você. Eu trabalho para a faculdade. E a faculdade te oferece um serviço que custa X. Você não pode andar nu pelo condomínio, tá certo? Agora, quando você chega na universidade pública, esse pensamento começou a acontecer também. Você não pode mais ser assim ou ser assado. Não estou nem falando da questão do politicamente correto, eu estou falando da atenção ao aluno. É simplesmente aquela história de que, olha, você precisa saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, raiz quadrada, exponencial, logaritmo, papapá, seno, cosseno, tangente, para poder assistir meu curso. Professor, não sei nada disso. Sim, querido, então você vai ter que buscar uma maneira de adquirir esse conhecimento. Não, não vou. É o senhor que tem que me dar.